um estudo, não é uma aula, né? Porque a gente tem que interagir. Semana passada eu achei interessante, eu conversei com o Márcio, no início de nós começar esse trabalho aqui. Ele havia pedido que eu fizesse um plano, né, de trabalho. Ele disse para ele, olha, é difícil iniciar um plano de trabalho, para dar um plano de trabalho pronto. Porque a gente, à medida que as pessoas vão participando, a gente vai vendo mais ou menos para que lado a gente tem que seguir, né? E semana passada eu terminei os princípios básicos, né, do Espiritismo, que é a base que eu vou usar. E eu estava pensando o que será que aonde eu iniciaria. E justamente nessa conversa que a gente teve na semana passada, vocês perguntaram algumas coisas, eu realmente fui direcionado a iniciar do início. Que é onde nós vamos começar com a evolução do Espírito, desde a criação do Espírito, e aí a gente vai seguindo, né, sobre essa jornada que o Espírito faz. E assim, eu não vou explicar para vocês, porque é muito difícil para a gente começar a explicar alguma coisa aí relacionado a, por exemplo, a mecânica, tá, científica de como é criado o Espírito. E tanto é que isso não interessa de momento para nós. Não adianta eu começar a falar sobre teoria física quântica, falar sobre elétrons, falar sobre átomos, que a gente vai acabar dispersando do objetivo principal. O entendimento nosso tem que ficar de acordo com aquilo que a doutrina espírita está mandando. Mais tarde, a gente pode voltar e falar alguma coisa sobre isso aí, tá bom? Então tá bom, vamos lá. O Espírito, tá? Segundo Jesus, né, uma certa passagem que houve, Jesus diz lá, consta a orientação segura de Jesus, no sentido de que Deus trabalha incessantemente. Uma das ações constantes da divindade, certamente, é a criação contínua de princípios espirituais, uma vez que, conforme as recentes descobertas científicas, o universo está em expansão. Ou seja, para habitar esse universo que cada vez está maior, como a gente viu semana passada, o tamanho que esse negócio é, né? Deus cria ininterruptamente princípios espirituais. Quem é que cria o Espírito, então? Não. Não é Deus. Deus. Também. Não é Deus que cria o Espírito. Quem que cria o Espírito? Primeira pergunta da noite. O que Deus cria? Princípios espirituais. Se tornar espírito depende muito mais de nós. Essa é a nossa evolução. É isso que nós vamos começar a conversar agora, tá bom? Muito bem. Algumas frases de início que eu coloquei. Deus, em sua infinita justiça e sabedoria plena, criou e cria, como nós vemos, em todos os tempos, sem cessar, todos os seres exatamente iguais. Por isso que ele cria princípios inteligentes e não espíritos. Porque na fase de espíritos nós já somos diferentes. Tá? E para não ter desigualdade, então ele cria todos iguais, simples e ignorantes. Ou seja, a partir da evolução do princípio inteligente, nós vamos nos tornando espíritos. Não há seres privilegiados na criação. Dá para apagar essa luz aqui? Foi muito claro na minha cadeira. Aí, nem os deserdados, nem os relegados, ou seja, não existe ninguém deixado para trás, né? Nem tem gente com privilégio nessa história. A segundo plano, cada um constrói o seu caminho, depende do nosso livre-arbítrio, depende do tempo que você vai ficar em cada reino que você passou, depende só de você. O tempo que você vai ficar aqui no reino hominal humano, depende de você. Tudo depende apenas da nossa vontade, tá? Portanto, Deus não criou anjos e nem demônios, como se falam aí. Esses nomes apenas significam espíritos em diferentes estágios de evolução. Ok? Aqueles a quem chamamos anjos são, na verdade, espíritos superiores e que, portanto, evoluíram até esse estágio, aprendendo nos diversos degraus da evolução, da encarnação e da desencarnação. Ok? Alguma pergunta inicial? Beleza. Como é que funciona isso, gente? Como é que isso acontece? Tá? Do princípio inteligente à angelitude. Bom, a física quântica, como eu disse, revela-nos que o espírito, na sua essência, é energia pura. Quando
nós somos criados, nós somos apenas energia. Pequena energia. É essa pequena energia que nos transformou naquilo que nós somos hoje, aqui sentadinhos. Que nos trouxe aqui. À medida que somos criados por Deus, inicia-se a nossa trajetória evolutiva no rumo da plenitude. Então funciona assim. Inicia-se com um princípio inteligente, onde somos simples e ignorantes, apenas energia. Apenas energia. À medida que nós vamos utilizando experiências durante essa nossa trajetória, nós nos tornamos espíritos. Mas o grau para ser espírito, nós precisamos receber ou chegar a um nível de acordo com a nossa inteligência. Muito bem. Segunda pergunta da noite. Quando é que nós recebemos a capacidade da inteligência? Em qual dos reinos? É só no reino humano, quando nós entramos num corpo formado para ter o cérebro de acordo com o nosso nível intelectual, é que nós nos tornamos espíritos. Assim, por que isso acontece? Vocês já ouviram falar, a ciência que fala que nós só usamos 10% da nossa capacidade mental? Já ouviram falar isso? Menos que isso ainda? Percebam, gente, o tamanho da distância que nós estamos ainda para nós sairmos do reino nominal. Nós acabamos de entrar. Entenderam? O momento em que você está apto a usar 1% desse cérebro é o momento em que você entra no reino nominal. Até ali você faz parte dos outros reinos. Tá? Okay. E aí, quando você já consegue, de acordo com o teu sentimento e a tua sabedoria, ultrapassar isso, nós vamos para um outro chamado angelitude, que é aonde a gente, você só, a partir daqui, é o delinear do amor. Ser anjo não depende apenas de qualquer coisa, de evolução, de sabedoria e inteligência. Para ser anjo, é preciso que você ame muito. Não ao teu pai, à tua mulher, ao teu filho. Tudo. Será que nós estamos longe? Bem longe. Mas esse é o caminho. Mas eu hoje estou dando notícias ruins no começo, mas vou dar boas notícias no final. Fique tranquilo. Muito bem. Sabe-se que o princípio espiritual é criado simples e ignorante, acabamos de ver. Sem complexidade, de forma que estagiará milhões de anos nos reinos inferiores da criação. Mineral, vegetal e animal. Onde se desenvolverá funções mais complexas e conquistará individualidade, habilitando-se para despertar da inteligência e do senso moral do homem. Ok? É isso. É para isso que nós passamos pelos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Cada um pouco mais complexo. Que a gente vai ver aí. Ok. Reinos da natureza. A evolução do princípio inteligente. Começamos. Vamos dizer que nós nascemos agora. Primeiro lugar que nós vamos. Para onde? Segundo Emmanuel, na obra O Consolador, uma obra importantíssima, tá? Diz que a escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento da solidariedade e do amor, e que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é a atração. A primeira fase do espírito é no mineral, onde a gente vai aprender a atração, a manter a atração dos átomos. Esse é o nosso primeiro desafio. O vegetal é a sensação. Quando nós passarmos por reino vegetal, nós vamos ter sentimentos. E a planta tem sentimento, tem ou não tem? Quando nós passarmos por reino animal, nós vamos trabalhar o instinto. Tá? Nós trazemos muito presente ainda porque nós acabamos de sair do reino animal. Então está muito presente em nós. Instinto de conservação, de defesa, né? Instinto de procriação. Isso está muito presente em nós ainda. Nós somos muito mais animalizados ainda que anjos. Tá? E o homem, nós vamos despertar a razão, que é onde
nós vamos utilizar o nosso cérebro. Embora muitos ainda não acreditem nisso, mas o cérebro pode ser utilizado. Tá? E último, o anjo, que é a divindade. Divindade, toda vez que vocês lerem divindade em qualquer lugar, lembrem amor. Divindade é sinônimo de amor. Falou em espírito puro, falou em divindade, é amor. Ninguém trabalha num plano dessa natureza se não tiver imenso amor. Tá? Não dá para substituir. Isso está na obra citada, né, Consolador, na questão número 79. Então podemos dizer o seguinte: o espírito dorme nas pedras, respira nas plantas e movimenta-se nos animais. E depois pensa no homem e ama como os anjos. Ok? E aí eu trago de novo aquele nosso básico, né? Porque isso aqui é tudo. Tá? Dentro disso aqui vocês podem acompanhar todo o curso. Por que eu tenho que mostrar isso aqui? Primeiro, existiria espírito sem Deus? De maneira nenhuma. Né? O princípio inteligente sai daqui, da criação. Teria como um espírito evoluir até onde nós estamos hoje sem ter a imortalidade? De maneira alguma. Vocês já imaginaram quanto tempo nós temos nessa trajetória? Se nós não tivéssemos, o espírito tivesse uma vida perene, onde que nós pararíamos? Não é para isso que nós somos criados, então nós precisamos ser imortais. E isso é uma grande notícia, gente. Eu falo sempre. Viver sobre a égide de saber que você não morre muda tudo. Tudo. Tudo que nós pensamos sobre a vida. Teria condição de nós evoluirmos sem a reencarnação? Como espíritos? Claro que não. É nas reencarnações, nos reinos, que nós vamos recebendo experiências. De preferências, experiências difíceis. Porque é nas dificuldades que nós aprendemos as coisas. Porque, vou dizer para vocês, agora até nós já temos capacidade de entender por que devemos fazer as coisas do lado do bem. Mas até agora era só na base do cabresto, né? Você vai ter que aprender na marra. Nós aprendemos tudo na marra, gente. Na marra. Peguem, por exemplo, um animal. Ele tem que ser domesticado quando ele ainda é agressivo, não é? Como é que se domestica um animal antigamente? Não era novo, hein, gente? Hoje já tem umas domas diferentes, né, gente? Mas antigamente era novo. E assim, gente. Nós aprendemos assim. Agora nós já estamos um pouco mais pacíficos, já entendemos um pouco mais. Mas antes era assim. Tá? Haveria condição de evoluirmos como espíritos e chegarmos à angelitude se não tivesse uma relação direta com o plano material e com o plano espiritual? Não. Precisaríamos da mediunidade. Tem como evoluirmos sem que o plano material seja preparado em vários lugares, porque chega um momento que aqui você já não consegue, você não tem mais evolução aqui. Você vai precisar de um outro lugar. Tá? Como você já veio de um outro lugar mais primitivo para poder continuar evoluindo aqui. Os planetas precisam ser preparados para que os espíritos evoluam. Então é necessário ver também mundos diferentes e seres diferentes. Tá? Portanto, gente, as crenças, as religiões, tudo que vai até aqui, Deus e imortalidade, não explicam absolutamente nada do que a gente deve saber. Entenderam? Por que eu falei isso no começo? Quando nós estamos falando sobre a evolução do espírito, nós precisamos disso aqui. Desses princípios. Ok? Beleza? Perguntas até agora? Legal. Lá na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que eu acho importante, né? O Kardec pergunta, como podemos definir os espíritos? Olha só, ele está, mas mais uma vez, abonando, homologando aquilo que nós falamos. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material, ou seja, não só os encarnados. Né? Povoam todo esse nosso universo. E percebam o que ele está dizendo lá. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então nós só somos espíritos quando recebemos a capacidade de raciocínio. Entenderam? É isso que está lá no Livro dos Espíritos. Isso tem que ficar muito claro. Porque a gente, cada processo dentro desses reinos que nós vamos passar, são experiências que você vai ter. Hoje nós estamos tendo experiência no reino humano. Para
isso nós precisamos exercitar o nosso raciocínio. Cidadão que está no reino humano e tem preguiça de pensar, vai demorar para continuar a seguir o caminho. Tá? Entenderam o que eu falei? Ótimo. Perguntas? Então é quando é gerado? Quando é gerado? Gerado nesse O sentido. espírito ali, igual o seu Marco falou? Não, você vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. Mas No momento em que você chegou no reino, eu vou explicar bem, mais tarde eu vou explicar reino por reino, tá? Como a gente vai saindo, vai entrando neles e tal. Hoje eu estou dando um esboço primário para vocês começarem a entender. Quando você se tornou uma pessoa humana, é porque você teve a capacidade, o merecimento de iniciar um pensamento. O cérebro de um animal já não te servia mais. Aí foi criado um cérebro melhor, um computador melhor, para poder rodar o teu programa. Está entendendo? Ah, então é antes? Antes, bem, É você. vir como ser humano? Muito antes. Ah. E na pergunta 81, os espíritos, pergunta o Kardec, os espíritos se formam espontaneamente? Ou procedem um dos outros? Quer dizer, veja bem, essa é uma visão muito materialista, né? A gente não sei como é que vai surgir uma outra pessoa se não tiver alguém produzindo, uma reprodução, né? A gente pensa assim, tem que ter uma reprodução. Né? Surge assim, ela vão ter? E olha o que eles perguntam. Eles dizem assim, Deus os criou. E agora vem a parte mais importante. Como todas as criaturas, tudo foi criado por Deus. Pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, que a sua origem é um mistério. Eles não sabem responder. E o Emmanuel deixa isso muito claro nos livros do Chico. Eles dizem assim, eu não sei se eles não querem responder, ou eles talvez não tenham a autorização para falar sobre isso ainda para nós. Porque talvez, nós talvez não temos palavras para entender isso aí, entendeu? Então não adianta ficar lidando com isso. Né? Vamos lidar com o que a gente sabe agora. Isso é importante. Tá? É isso aí. Muito bem, vamos dar uma visão de conjunto. Pressuposto espírito. Deus criou os espíritos. Né? Espíritos simples e ignorantes. Determinação de se tornarem perfeitos. Essa é mais ou menos assim. Você tem um filho, diz assim, cara, agora é com você. Eu te ajudo. Estou do teu lado. Mas eu não vou fazer o teu serviço. E é assim que a gente tem que tratar o filho. Não é assim? É isso que Deus faz conosco. Eu te criei. Vou te ajudar até onde você não... A hora que você puder estiver andando, é com você. Porque aí você aprende. E essa é a intenção de Deus. O progresso é sempre... O que é a palavra compulsória? Obrigatório. Nós não escapamos da evolução. Não tem como escapar. Tá? Infelizmente não. Não adianta você querer tirar o teu time de campo. Você até pode dar umas dribladas nessa encarnação, na outra, não tem problema. Mas você vai cair no mesmo processo evolutivo do seu lugar. Tem que fazer. E é por isso que estão aí. Chegou um momento que vocês não tiveram preguiça. Tá? Podemos estacionar por algum tempo, mas a vida nos impulsionará para o desenvolvimento ulterior. Quer dizer, sempre. Tá? Princípio inteligente. Então vamos começar. Tá? Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar através da evolução. Isso é importante, tá? Porque é isso aqui que nos transforma. Nosso caminho, a nossa jornada tem que ter essa palavra sempre, gente. Sempre. O nosso pensamento, em qualquer momento da nossa vida, tem que ter essa palavra. Olhem para vocês 5 anos para trás. Vocês são melhores ou piores? Não sei. Cada um de vocês tem um exame de consciência. Essa palavra tem que estar na cabeça de todo mundo. Porque esse é o nosso objetivo. É para isso que nós estamos aí. Se você se tornou uma pessoa pior, tenta melhorar. Repense, requalifique e se recoloque. Tá? A assimilação do conhecimento. É isso que estamos fazendo aqui. Tá? Chegando ao discernimento e principalmente a razão na fase nominal. Lembra que eu falei no primeiro dia de estudo aqui que tudo tem que ter uma lógica? Lembra que eu falei? Quando nós estamos nesse reino de homens
com razão, a razão é lógica. Nós temos que parar de pensar como seres que têm apenas instinto, seguir as manadas. Nós temos que começar a pensar com a razão. Nós vamos para o lado onde tem razão. Essa é a nossa busca. Nesse reino, assim como nós estamos agora. Razão, tá? Quando então passa a ser denominado um espírito. Então eu vou dizer para vocês, quem ainda não exercita a razão, talvez nem possa ser considerado um espírito. Não é verdade? Não é isso que ele está dizendo? Aquelas pessoas que vivem junto com o tempo, com a maré, vivem por viver, quase muito perto da parte animal, vamos dizer assim, tribos indígenas, que vivem apenas a vida primitiva, reprodução, alimentação, vestimento, que não exercitam a razão, não exercitam o conhecimento, talvez ainda nem sejam totalmente do espírito, e ainda estão vivendo no nosso mundo. Entenderam o que eu quero dizer? Isso, gente, é o tal do elo perdido que eu vou explicar bem com calma depois, tá? Posto que já se reveste de características especiais. Então o espírito tem que ter sempre revestido de características especiais. Ok. Divisão da natureza. Sob o ponto de vista material. Ponto de vista material. Existem dois reinos. Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Os seres orgânicos são os seres que têm órgãos. Simples, né, gente? Seres inorgânicos são os seres que não têm órgãos. Tá? Então, sob o ponto de vista moral, agora estamos falando de sentimento. Moral é sentimento. Tá? O reino mineral, reino vegetal, reino animal e hominal. Quanto mais você entra em sensibilidade, sentimento, mais você cresce. Tá? E lá no Livro dos Espíritos ele explica melhor isso aqui, para a gente poder entender. Os seres orgânicos, tá, os que têm órgãos, são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Olha só aqui. Nós somos orgânicos porque nós temos a capacidade de ter vida. Uma pedra tem vida? Não. Então é um ser inorgânico. Quando o espírito anima e tem a condição de dar vida a ou qualquer coisa, isso passa a ser um ser orgânico. Isso é interessante, porque depende muito mais do espírito daquilo que aquilo que está recebendo. Tá? Nascem, crescem e reproduzem-se imóveis. Então os seres orgânicos têm que passar por essa cadeia. Todos dentro da natureza. Então vocês nasceram, vocês estão crescendo, se reproduzem, vocês vão morrer. Infelizmente, vocês vão morrer. Está entendendo? Porque existe uma vitalidade para cada um. Nós recebemos um fluido vital quando nós nascemos. E nós temos esse fluido vital que vai até o ponto, depois ele cai. E a gente morre. Porque somos seres orgânicos. Se nós fôssemos seres inorgânicos, nós não teríamos o fluido vital. E aí, não teríamos, esse processo não aconteceria conosco. Está entendendo? Quando eu falar sobre os minerais, eu explico um pouquinho melhor. Tá? São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de conservação. Nós temos um cérebro porque nós precisamos exercitar o cérebro. Nós temos duas mãos, nós temos órgãos de reprodução, órgãos de movimentação. Por quê? Porque nesse momento da nossa fase evolutiva nós precisamos desse. Está entendendo? Talvez daqui a uns anos as pessoas já não tenham mais os caninos, né? Porque não vão precisar mais comer carne e fazer força. Não precisa mais. Esses órgãos vão estar simplesmente abandonados. Não é assim? Houve épocas em que nós vivíamos com pelos, porque nós tínhamos fluido. Hoje não precisa mais. Hoje os métodos sexuais cortam todos os pelos do corpo, né, porque acham bonito. E não, está tudo bem. Ninguém necessita de pelos. Está entendendo? Essa é a nossa evolução. À medida que nós não vamos precisando mais, a gente vai descartando e vai passando para outros. Assim como vai acontecer com esse corpo que nós temos aqui. Vai chegar um momento em que nós não precisamos mais reencarnar nesses corpos. Eu já disse isso. Nós vamos se livrar desse troço pesado aí. E vamos seguir o nosso caminho como espíritos. Num
corpo material, mas muito mais sutil, que é o perispírito, que a gente vai conversar também. Tá? Compreendem os homens e os animais e as plantas. Então os seres orgânicos compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Ok? Ficou bem entendido isso? Isso é legal. Tá? Muito bem. O que eu estou dizendo? Eu quero dizer assim, pra vocês terem uma ideia, eu vou só... O que é esse símbolo aqui? Esse água, né? Símbolo da água. Se eu botar, significa que tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá? Se eu passar para esse aqui, vou adicionar uma molécula de oxigênio, continua sendo água? O que as mulheres dizem que é isso aí? Hã? Água oxigenada. Tenta viver bebendo isso aí. O que mudou? Uma molécula de oxigênio que a gente respira aí. E já não é mais o mesmo elemento. Então, quando a gente entra nos minerais, o primeiro desafio do espírito é você ser um hélio ou um hidrogênio, qualquer coisa que tem só uma molécula. Quando você recebe mais uma, você já muda de elemento. A nossa maior desafio nesse momento é manter essa molécula conosco. Esse é o nosso desafio que nós temos nos minerais. Manter essa atração. Porque quanto mais você for crescendo em moléculas, em átomos, maior será a matéria. Quantos átomos será que tem essa cadeira aqui? Muitos. Quantos átomos tem um hidrogênio? Entenderam o que eu quero dizer? Em relação a o que significa passar pela matéria? Por que o espírito primeiro vai aonde? No reino mineral, que é o mais básico. Tá? E o nosso maior desafio no reino mineral é manter essa atração. Ok? Do átomo ao arcanjo. Esteogênio espírita. A teoria doutrinária da criação dos seres revela o processo evolutivo a partir do reino mineral, tá? Até o hominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a teoria do Darwin. Deixa eu falar pulando aqui, né? Do átomo ao hominal. Reino mineral, que nós estamos falando aí. Principal. Principal aprendizagem para o espírito é manter a sintonia organizacional. Manter a organização do corpo. Você tem que começar a fazer com que a tua consciência consiga manter a tua sintonia. É só isso. Isso é o nosso aprendizado no reino mineral. Fácil? Vocês acham fácil? Aprender a organizar a matéria. É isso que nós vamos fazer no reino mineral. Constituído a matéria, constituído de matéria inerte, força mecânica, só força mecânica. Não tem vitalidade, não tem movimentos próprios e é formada apenas pela agregação da matéria. Ok. O reino mineral. Olha só que lindo que eu escrevi. Eu tirei lá dos estudos espíritas. Ó. Gravitávamos, nós gravitávamos imóveis, presa adstrita à rocha, servindo como arcabouço ósseo da Mãe Terra. Gente, mas era o osso da Mãe Terra, o planeta Terra. Mas era isso aí. A mônada celeste, ou seja, aquele espírito que foi criado simples e ignorante, tá? Vivencia a lei do amor, porque sintonia. Você não atrai um outro elétron porque você não gosta dele, você atrai porque você quer ele. Isso é sintonia, isso é amor. Tá? Participando da lei da atração molecular. Através da rede filamentosa desperta sensações, recebendo a expansão e o recolhimento. Organiza-se em cadeias cristalinas e no meio aquoso cristaliza emoções e sentimentos. Quem é que tem cristais em casa fora da caixinha? Cristais. Não transforma o ambiente. Não é assim? Dançador. Exatamente. Isso. Exatamente. O ponto máximo da evolução mineral é os cristais. Se você medir, se você botar som, se você quebrar, se você pegar um cristal, por exemplo, um sal, que é cristal, né? Você espalhar ele no chão e jogar uma música, ele vai mexer. As ondas mexem com ele.
vibração. Tá? Eles têm um pouco de sentimento já. Eles exprimem e eles recebem sentimentos. Eles equilibram o ambiente. Esse é o ponto máximo dos minerais. É o momento em que a gente recebe as primeiras emoções e sentimentos. E é o momento em que nós estamos prontos para dar um passo à frente e seguir para o reino vegetal. Deu para entender mais ou menos? Ok. O nosso nível de evolução ainda é para nós uma incógnita. A forma como Deus cria o princípio espiritual e como o reino mineral aproxima-nos desse período inicial da criação é muito diferente, muito difícil nós entendermos ainda. A física quântica está explicando, está chegando lá, mas tem problemas, porque os cientistas não querem dizer que existiu alguém que criou. Então eles estão pisando aí no terreno mole, mas eles já estão chegando lá. Naturalmente notamos que os espíritos superiores são muito econômicos quando tratam desse assunto, é o que nós estávamos falando. Porque nos faltam palavras e conhecimentos para uma compreensão mais abrangente. É isso, né, Tiago? Certamente, com o avanço da ciência que se dá em um ritmo acelerado, futuramente teremos mais orientações sobre a evolução e o princípio espiritual nesse reino animal. A Joana de Anjos, que é a mentora espiritual do Divaldo, diz assim, na obra Iluminação Interior, na primeira lição, né, Divina Presença, ela escreve: manifestando-se em sono profundo, olha só que coisa linda isso aqui, ó. Manifestando-se em sono profundo dos minerais, através dos milhões de milênios, germina, mediante o processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Quanto tempo nós ficamos no mineral? Quer que eu fale para vocês? Aqui é o tempo geológico do nosso planeta Terra. Nós temos 4,5 bilhões de anos, tá, gente? Esse é o período pré-cambiano, proterozoico. Se o nosso tempo fosse um ano, se a Terra tivesse nascido um ano atrás, até o dia 9 de junho, desculpa, 12 de novembro, nós seríamos pedra. 87% do tempo de 4,5 bilhões de anos, nós passamos como pedra. Minerais. Então, boa notícia. Olha quanto tempo você esperou para estar sentado aqui. Vocês já pensaram, gente? Já pensaram? O homem está aqui, ó, no dia 31 de dezembro, aos últimos 10 segundos. Você passou por tudo isso. E digo mais. Quem passou por tudo isso aqui são seres que agora estão passando por reino nominal, porque o homem no planeta Terra tem 200 mil anos. Você vem de outro planeta. Você passou por outros planetas. Você ficou muito mais tempo que 4,5 bilhões de anos. Então, gente, levantem as mãos. Vocês estão aqui hoje com uma grande oportunidade. Vocês já passaram por muito. Vocês vão ver quando nós começarmos a falar sobre o reino animal. E hoje estão pensando. Tendo o livre-arbítrio de estar aqui. Não são compulsórios. Não são obrigados a fazer isso porque querem. Tá bom? Legal. Perguntas? Gustavo, Chauvin? Perguntas, gente, sobre o reino mineral que eu possa lhes ajudar, ou sobre a criação. Olha, como eu falei, o meu objetivo aqui não é explicar exatamente como é feita a coisa, mesmo porque a gente não vai entender. Mas, cara, vamos perdendo boleto aqui. Nosso negócio é entender como é que processa a coisa, para que a gente possa estudar coisas para frente aí. Tá? Ficou claro que vocês passaram pelo reino mineral? Que vocês foram pedras? Ficou? Por que vocês tiveram que passar por lá? Sim, mas qual é o objetivo de ser pedra? Porque, pô, mas aqui tem tanto ser pedra. A pedra do caminho. A pedra do caminho. Qual é o objetivo? Aprender a organizar a matéria. É isso que nós fizemos. Sintonia das moléculas. Nós levamos bilhões de anos para aprender isso. Bilhões. Por isso que nós precisamos comer feijão ainda, né, Zé? Manter a matéria. Ferro. Esse corpinho já é mais difícil ter uma pedra que a pedra. De certo, as mulheres bonitas eram diamantes, né? É isso aí. E os homens feios eram carvão. Queimado. Carvão mineral. Mineral. É isso que ela falou, daí tem uma colocação que já ouvi numa palestra que nós somos, dentro da química, tudo que tem no reino animal
nosso corpo se compõe. Então, se você amassar um pedacinho do ser humano ou do vegetal e da terra, vai sair as mesmas elementos. os mesmos elementos. Por isso que da terra somos terra. Por isso que lá na Gênesis está escrito que Deus formou o homem da barro e deu o sopro, né, que é o Espírito. E também nos trabalhos de cura, né? As entidades usam Toda a natureza. toda a natureza que busquem Isso que a Cida falou, e os minerais também. Isso que ele falou agora é que é uma coisa interessante. Por que a gente tem que amar tudo e todos que estão nesse planeta? Porque nós somos interdependentes. Somos parte. Somos parte. Nós já fomos eles vão ser nós e assim por diante. Nós dependemos deles, porque sem esse equilíbrio que os animais, que os vegetais, que os minerais dão ao planeta, que esse processo todo vai acontecer em cadeia, nós não estaremos aqui. Né? Nós não teríamos nem corpo. Entendeu? Por isso essa importância da gente valorizar esse tipo de reino, desses segmentos. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Não era você que estava. Não, é ele que estava com a mão levantada na semana passada. Ficou meia hora. Então ele estava aqui, eu não enxergava. Tudo bem, gente? Então vamos fazer a nossa oração.